Muito bem, estou de volta mais uma vez aqui nesse canal do YouTube e dessa vez para falar sobre o tema que eu já abordei aqui nesse canal, que envolve adaptações. Contudo, eu quero trazer uma nova perspectiva, tendo em vista alguns lançamentos recentes. E com isso trazer um novo debate sobre o assunto, porque eu acho que é muito interessante para a gente manter a conversa atualizada também e entender melhor como que funciona adaptações e como que elas se tornaram tão populares, né? Adaptar uma obra de uma mídia para outra e, ao mesmo tempo, quais são os principais problemas que muitas das vezes parece que eles esquecem de prestar atenção quando o quesito é adaptação. Porque hoje eu vou falar principalmente de adaptações de livros para séries. E filmes também, no caso, que também entra no quesito audiovisual. E contudo, uma coisa que eu quero falar e que vocês prestem bastante atenção é que livros, a escrita constrói mundos, constrói pessoas. Há uma maneira muito única de você olhar para aquilo. E ao mesmo tempo, uma série tem o trabalho de adaptar a atmosfera daquele livro, os personagens daquele livro, as maneiras como cada personagem fala e a forma como cada um deles se comporta dentro daquele mundo. Então é uma tarefa muito difícil. Então tem as opções de você seguir pelo caminho fácil ou pelo caminho mais complexo. E hoje eu quero falar principalmente sobre Percy Jackson, que a sua segunda temporada acabou aí recentemente, e O Cavaleiro dos Sete Reinos, uma obra que se passa no universo de Game of Thrones e que começou sua temporada aí recentemente. Eu não vou comparar essas duas obras no quesito qual é melhor ou qual é pior, mas eu vou falar sobre como cada uma utiliza da linguagem para adaptar o seu universo. E ao mesmo tempo também apresenta problemas, porque as duas têm problemas, apesar de eu acreditar que uma tem mais qualidade que a outra em alguns pontos. Só que adaptações é uma tarefa muito difícil. E no final das contas, como que você adapta letras, palavras e o impacto delas para uma mídia audiovisual? Olá, meu nome é Sheldon, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Quando Decidi Pensar e estamos voltando aqui com um novo vídeo e antes de começarmos, aqueles avisos rápidos, né? Primeiramente, falar sobre o meu livro, O Desbravador do Tempo, que já está disponível para compra. Nele acompanhamos o personagem Deck, um personagem que descobre itens que permitem ele viajar no tempo e agora ele precisa escolher qual caminho ele irá seguir. A partir disso, nós acompanhamos uma história que envolve investigação, mistério, tramas familiares e, é claro, passando em diferentes momentos do tempo, incluindo um deles, e o principal, o ano de 1930, que quem conhece um pouco de história entende que é um ano bem complicado para a política brasileira. Então, foi algo que eu quis trazer para o meu livro e que vocês podem conferir essa história adquirindo ele aí, comprando no link que está na descrição. É claro, você pode comprar também por outros lugares, como na Amazon, que também está disponível, ou outras lojas virtuais que você pode adquirir, ok? E também, é claro, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. É muito importante fazer isso porque o YouTube gosta de não avisar as pessoas sobre vídeos novos do canal. Então é muito importante. E se você está vendo esse vídeo, se inscreve. Muita gente que assiste os vídeos aqui no canal acaba não se inscrevendo. É muito importante para a gente manter a comunidade crescendo e me animar também aqui de fazer novos vídeos, conteúdos, novos quadros também, trazer quadros de volta que eu gostava muito. Então é isso. E sem mais delongas, né? As redes sociais, estava quase esquecendo. As redes sociais estão na descrição também e o nosso site oficial, né? Digimon.com.br, ok? E agora sim, sem mais delongas, vamos para um novo vídeo. Vamos lá. Primeiramente, diferenças entre livros e adaptações em audiovisual. Uma coisa muito importante e que a gente acaba julgando errado quando olhamos para adaptações é pensar no quesito de falar assim: nossa, isso não tem a cara do livro, nossa, tá muito diferente, mas assim... Querendo ou não, vai ser muito diferente. Não importa o quão fiel uma obra possa ser, não importa Senhor dos Anéis, que voltou recentemente para o cinema, vai ser diferente dos livros. Porque livros não têm uma limitação no quesito escala. A única limitação é
construída através de você, escritor. Então, em um livro, muitas das vezes, as escalas, né, os níveis dentro de um universo fantástico, por exemplo, é muito maior. Temos, por exemplo, citações no livro Silmarillion, onde elfos enfrentaram diversos Balrogs. E no filme Senhor dos Anéis, a gente tem o Gandalf enfrentando um Balrog, que é uma criatura gigantesca, demoníaca. Imagina você colocar numa adaptação em live action, no cinema ou em uma série, um ser humano, no caso, uma figura, né, que não é um ser humano, é um elfo, mas uma figura humanoide pequena enfrentando essas criaturas gigantescas. Uma adaptação enfrenta muitas limitações nesse ponto. Também tem o quesito de point of view, que eu já falei aqui no meu vídeo anterior sobre Frieren, ou acho que é Frieren, que eu falei sobre a questão de perspectiva. Muitas das vezes, livros são narrados através da perspectiva de diferentes personagens. Em Game of Thrones, por exemplo, a história principal, nós temos diferentes pontos de vista para cada livro. Temos o ponto de vista do Tyrion, do Jon Snow, da Daenerys. E muitas das vezes isso ajuda a construir a narrativa, porque nós vemos como aquele personagem reage ao mundo e a outros personagens que conhecemos. Então, não conhecemos diretamente aquele personagem, conhecemos a perspectiva da Daenerys ou de algum outro personagem sobre ele. Então, o tempo, o espaço são muito flexíveis, a própria escrita é muito flexível, e isso é algo a ser considerado, porque já em uma série, não. O tempo é algo limitado, o orçamento de uma série, muitas das vezes, é limitado. Você tem uma limitação ali de até quanto você pode gastar com elenco, com efeitos especiais, com design de produção, figurino. Fora que o ritmo do audiovisual é muito diferente do ritmo de um livro. Em um livro, você vai ter um ritmo que é construído através do seu autor. Por exemplo, quando eu estava escrevendo o meu livro, muitas das vezes eu acabava me pegando, percebendo que o ritmo não estava condizente com o momento daquela história. Porque a construção do ritmo que eu estava fazendo era o quê? Construir uma trama onde existem mistérios e vai haver revelações, mas que elas não vão acontecer em somente um momento. Elas vão sendo construídas até o último momento do livro, onde tem a revelação final. Essa construção é diferente de um filme, por exemplo, pegando adaptações de obras da Agatha Christie, onde tudo é revelado no final. E apesar do livro dela ter muito dessa ideia, você não vai ver nos livros dela isso, você olhando e percebendo, nossa, que grande surpresa. Não, muitas das vezes você acaba descobrindo quem é o assassino lendo os livros, porque não tem uma limitação de tempo, de orçamento, do que você vê na tela. Nos livros é algo muito mais narrado, as palavras estão ao seu favor, ao mesmo tempo contra você muitas das vezes, porque eu mesmo escrevendo me peguei muitas das vezes se sentindo desafiado a enfrentar situações onde eu acabava me perdendo, onde eu não percebia que o ritmo havia se perdido ali. Então, tem alguns autores, alguns escritores que vão falar sobre isso, que a adaptação é uma adaptação de signos, né, de símbolos que existem na obra, e não exatamente da obra em si. Porque toda adaptação é imperfeita. Não existe nenhuma adaptação perfeita. Não importa o quanto você possa falar, adaptação X ou Y é perfeita. Não é. Não existe adaptação perfeita. Porque ela, em determinado ponto, vai ter que ser diferente. E agora levando para Cavaleiro dos Sete Reinos, por exemplo, que é uma série de livros, né, pequenos, acho que são 3 livros, que você acompanha 2 personagens, o Dunk e o Egg, e o Dunk é esse personagem que quer se tornar um cavaleiro, e na visão dele os cavaleiros são homens honrados, e são homens honestos, e são heróis, e o Egg é um personagem que tem um mistério em volta dele ali, mas ele se torna o vassalo ali, basicamente, o escudeiro do Dunk, e ajuda muito ele ali nessa história, e ele tem toda as piadinhas, ele é um garoto muito esperto, só que o Dunk é muito bobo, ele é inocente no quesito da perspectiva dele daquele mundo. E isso traz um contraste muito importante para a obra principal Game of Thrones, porque nas Crônicas de Gelo e Fogo a gente tem um universo muito cínico, com muitas tragédias, muito intimista na forma como ele conta a história.
Então a gente tem personagens ali que você olha, a visão de mundo deles também é cínica, onde é diferente de Cavaleiro dos Sete Reinos, onde tem essa inocência, onde tem esse humor, essa simplicidade do personagem. E como acompanhamos a história através do ponto de vista dele, também vemos um outro lado daquele mundo. Não porque aquele universo fantástico mudou, mas porque a perspectiva que estamos acompanhando é diferente. Então perceba como que isso é importante para uma obra literária, para uma obra que conta através de uma narrativa, através de um ponto de vista. Olha como que isso é difícil de adaptar para uma produção audiovisual, que você não tem como trazer narrações longas do personagem, explicando como que ele vê aquele outro personagem, ou como que ele reparou na orelha, ou na forma do personagem olhar. Não, é muito visual. Envolve muito o olhar, a técnica da adaptação ali. Então é muito difícil. Já em Percy Jackson é a mesma coisa. Nos livros de Percy Jackson, é claro que tem vários livros, né? É um universo muito grande, e tem livros que têm outras perspectivas além da perspectiva do Percy Jackson, né, o personagem principal. Só que os primeiros livros, a história principal ali, o ponto de vista é do Percy. A perspectiva dele é através de uma narração em primeira pessoa, obviamente, com um humor muito sarcástico, onde ele sempre está fazendo piada ou sempre está zombando de alguém. Ao mesmo tempo tem uma percepção adolescente daquele mundo, onde ele está descobrindo aquele mundo. Ele não sabia que ele era um semideus, então ele descobre que ele é filho de Poseidon, e agora tem aí o campus, né, dos meios-sangues, e aí tem a Annabeth, que é filha de Atena, e tem os amigos dele ali. Ele descobre que ele tem um irmão nessa temporada, o irmão Ciclope, que também é filho de Poseidon. Então tudo isso a gente vai acompanhando através da perspectiva dele, a gente vai descobrindo junto com ele. Além da ironia que o personagem sempre traz, o principal é isso, acompanhando a descoberta desse mundo com ele. Já na série, acaba sofrendo limitações porque é apresentado de uma maneira muito mais objetiva. Não tem a subjetividade de uma perspectiva de um personagem que está descobrindo aquele mundo e que muitas das vezes a referência que ele tem de algo fantástico vem de livros, de museus que ele visitou no colégio, de uma inocência infantil mesmo daquilo, até mesmo para situações de perigo. Então, muitas das vezes é muito mais objetivo, porque nós estamos acompanhando outros personagens, a perspectiva de outras pessoas, a história, né, muitos dos segredos que existem ali na narrativa, a gente vai descobrindo com os personagens e não com um único personagem. Então, quem vê, quem fala de onde a gente está vendo essa perspectiva desse mundo? De novo, é muito difícil adaptar isso. E Percy Jackson acaba perdendo muito da sua maior natureza que vem dos livros nessa adaptação. E não somente nessa, mas na própria adaptação que teve do filme também. Então é muito difícil fazer essas adaptações, porque você acaba perdendo alguma coisa ali. E aí vai entrar a minha comparação. Enquanto a série do Cavaleiro dos Sete Reinos trouxe uma adaptação que a gente está acompanhando do ponto de vista do Dunk, então a gente sempre está acompanhando ele ali, a gente não vê, a gente sempre está vendo ele com outros personagens, sempre estamos vendo ele com outras pessoas junto com Egg, então a gente está sempre acompanhando como se estivéssemos junto com ele. Então muitas das vezes nos assustamos quando vemos um personagem e percebemos que ele não é como a gente esperava que fosse, ou vemos uma outra situação totalmente absurda e reagimos junto com o Dunk. Então isso ajuda a criar uma atmosfera que condiz com aquilo que vemos nos livros. Então olhamos para aquilo de uma diferente perspectiva, e é muito interessante porque eu sei também que, é claro, Dunk e Egg, a escrita é diferente também do escritor de Percy Jackson, mas ainda assim, eu estou levando para um quesito maior, para a escrita fantástica em geral, e indo para além dos pontos centrais de cada um. Eu estou falando sobre como que essas adaptações acabam perdendo alguma coisa, e algumas delas acabam indo para um lado que o sacrifício é muito maior, e com isso a essência se perde também. Então, em Cavaleiro dos Sete Reinos, nós temos o Dunk sendo esse exemplo do cavaleiro clássico, o cavaleiro heróico clássico que existe em um mundo que se opõe contra ele.
Então nós torcemos por esse personagem justamente porque ele está se opondo a esse mundo com a forma como ele é, com esse humor, com essa leveza, com essa inocência. Então isso ajuda a gente a construir uma narrativa que funcione e que ao mesmo tempo traga também uma intimidade com o personagem. E tem pontos negativos, por exemplo, estamos com 2 episódios até agora, mas esses 2 episódios iniciaram com cenas bem, como posso dizer, teve nudez, teve uma escatologia ali, e eu sinto que é um problema, porque, de novo, isso tira a gente do ponto de vista do Dunk e meio que faz a gente parecer meio burro, sabe? No quesito de que tem que lembrar o tempo todo de que, assim, olha, isso não é como Crônicas de Gelo e Fogo, como Game of Thrones, isso é mais leve, isso tem humor. Mas isso não precisa ser lembrado disso, porque, bem, o Dunk já tem esse trabalho, ele já mostra isso, e que não é humor, não é cômico, mas é leve, é diferente. O peso que existe em Gelo e Fogo não tem tanto aqui. O peso é diferente. Já em Percy Jackson, a gente acaba acompanhando o personagem onde nós torcemos para ele sobreviver, para ele alcançar seu objetivo, mas ele é um herói sem um mito. O mito de Percy Jackson nos livros é a ideia do quê? Ele ser esse personagem, filho de Poseidon, onde ele não entende a sua importância para esse mundo e aos poucos ele vai percebendo quem de fato ele é. Tem um senso de identidade muito grande em Percy Jackson, que ele vai se descobrindo, e com isso ele também vai descobrindo onde ele está nesse mundo, porque tem toda aquela ideia da profecia também, do Cronos, e aqui na série, na segunda temporada, isso é colocado de uma maneira tão objetiva de que, olha, tem essa profecia e é um filho de um deus dos 3 mais poderosos, então pode ser você. E a gente não acompanha tanto a reação dele para isso, a reação dele para como que ele está lidando com esse mundo, os sentimentos dele, porque ele está sempre sério, ele está sempre focado no objetivo, as piadas acontecem, situações para tornar mais leves e não porque é um traço de personalidade dele. Há uma perca muito grande ali nesse quesito, e o que é muito triste para mim, porque eu gosto de Percy Jackson e eu acho que tem um mundo muito bom e que honestamente eu acho melhor que Harry Potter, tá? Não fala para ninguém não, mas hoje em dia não faz tanta diferença. Então, para mim, toda hora, todo momento que uma adaptação falha, como a Roda do Tempo, por exemplo, que foi cancelada pela Amazon Prime, eu digo adaptação literária, não é porque elas tentam ser tão grandiosas quanto os livros, porque não é sobre ser grandioso, é sobre adaptar as narrativas internas desses livros, desses mundos, dessas histórias, porque elas são difíceis de adaptar justamente por isso. Adaptar a internalidade dos sentimentos de cada personagem ali. Então, no final das contas, o que eu quero dizer com esse vídeo é: adaptações são muito difíceis, mas há maneiras de seguir o caminho certo. Até o momento, Cavaleiro dos 7 Reinos, para mim, está funcionando muito bem, porque Cavaleiro dos 7 Reinos é uma história muito mais intimista no quesito fantástico. Já Percy Jackson, eu acho que está tendo aí uma grande dificuldade para nos apresentar personagens e seus dilemas, e principalmente do protagonista. Então eu espero que a próxima temporada de Percy Jackson melhore, porque tem potencial, ainda mais com novos personagens, novos arcos aí sendo adaptados. E Cavaleiro dos 7 Reinos, espero que siga o caminho que está seguindo, diminuindo a escatologia desnecessária também, porque você dá risada, mas no final você fica pensando, tá, mas precisa mesmo? Nos resta esperar o melhor, porque no final das contas não temos muito o que fazer. O Hollywood vai continuar adaptando porque dá dinheiro, adaptações, já tem uma base estabelecida, e muitas das vezes vão vir fracassos. Agora, as outras mídias, elas têm outros grandes problemas também, como a própria mídia de animes, a própria mídia de animações, e bem, a própria mídia de super-heróis, que já está enfrentando um grande problema nos últimos anos. Então, o que nos resta é olhar, analisar e pensar para além da caixinha, porque eu acho que nos cabe pensar o porquê dessas obras
não funcionarem em suas adaptações. É isso.